Vamos lá, bom dia. Dando continuidade aqui ao direito administrativo, começando do zero, vamos passar para as questões de princípios da administração pública. Vamos para a questão 1. SEBRASP, ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, Oficial Técnico de Inteligência e Conhecimentos Gerais 2018. Julgue o item que se segue. São considerados princípios informativos da atividade administrativa a legalidade e a supremacia do interesse público, sendo o primeiro mencionado na Constituição vigente, né, a legalidade, que é a do LIMP, e o segundo fundamentado nas próprias ideias do Estado em favor de defesa da segurança e desenvolvimento da sociedade. Certo ou errado? Deixa eu tirar isso aqui. E aí? Certo, né? Primeiro está na Constituição. Vou botar aqui, ó, legalidade está na Constituição. E a supremacia do interesse público, ele é doutrinário, né? O interesse da coletividade, né? Que é defesa, segurança e desenvolvimento do Estado da sociedade. Vamos lá. Tanto o princípio da legalidade quanto o princípio da supremacia do interesse público devem ser observados na atividade administrativa do Estado. O princípio da legalidade, de fato, encontra-se previsto expressamente no texto constitucional. Constituição Federal, artigo 37. A administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes da União, dos Estados, Distrito Federal e dos municípios, obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, está aqui na Constituição, artigo 37. E o princípio da supremacia do interesse público, embora não esteja expresso no texto constitucional, é um dos elementos centrais do regime jurídico administrativo. Ele dá fundamento para a atuação administrativa em patamar de superioridade ao particular, a qual visa, em última análise, o bem-estar da coletividade, que traduz a própria ideia do Estado. Antes de encerrar, registro que parte da doutrina entende que o princípio da supremacia do interesse público está implícito na Constituição, mas não invalidou a questão. Então, o princípio da legalidade está na Constituição, o da supremacia está nas próprias ideias, né? Fundamentos do direito administrativo. Vamos lá, questão 2. SEBRASP, Tribunal de Justiça do Ceará, juiz substituto. Em obediência ao princípio da legalidade, a vedação à prática do nepotismo no âmbito da administração pública é condicionada à edição de lei formal? Você lembra que eu falei para vocês que, por exemplo, hoje não existe uma lei que regula o nepotismo. Existe, a partir do princípio da moralidade, você tem a súmula vinculante e isso que regulamenta hoje o nepotismo no Brasil. E aí, é certo ou errado? Errado. Errado, né? Você não precisa ter uma lei. Você só precisa ter hoje o que está previsto na Constituição e a súmula vinculante dizendo, olha, né, não pode praticar o nepotismo. Deixa eu botar aqui direito, vamos lá. Vamos lá. Eu pensei que era só um item, desculpa, são vários itens. Então, primeiro, para a gente, depois a gente apaga, se for o caso. Primeiro está correto. Ou correto não, está errado, desculpa. Deixa eu apagar aqui. Então, onde é que está o erro? O erro está aqui, ó. A da prática do nepotismo é condicionada à lei formal? Não, tanto é que hoje nem tem lei, só tem a súmula vinculante. Acho que está errado. Vamos para o item 2. A publicidade é condição de eficácia dos atos administrativos, a razão pela qual pode caracterizar a prática de ato de improbidade administrativa a desobediência ao dever de publicidade dos atos administrativos. Lembra lá que a gente viu que a publicidade, o ato ele já está completo. E só passa a ter, vamos dizer assim, validade, ter eficácia quando ele é publicado. Mas o fato de ele não ser publicado significa que ele não existe ainda, né? Porque ele não gera os efeitos necessários, que precisa ser publicado, mas é realmente isso. A publicação é condição de eficácia dos atos administrativos. Ok. Razão pela qual pode caracterizar a prática de atos de improbidade administrativa a desobediência ao dever de publicação de atos oficiais. É meio forte, mas acho que também está correto. Entendeu o que ele falou? Então, a gente viu lá que a publicação, o ato ele já existe. O fato dele não ser publicado faz com que ele ainda não tenha eficácia, ou seja, não tenha, né, possibilidade de produzir efeitos. Ok. Então, isso aí está correto. Agora, a razão pela qual há improbidade administrativa, a desobediência,
De repente a pessoa pode ter esquecido, não sei, mas pode ser. Eu ia errar aí, professor. Por quê? Para mim, eu acho que Eu sim. ia, eu ia colocar errado. Mas por quê? É, Oxe, eu por não causa da, achava que a desobediência. por causa da publicidade, que gera, sei lá, nulidade, não sei. É tipo isso que eu não achei que a questão de não publicar, o ato da pessoa não publicar, poderia gerar uma improbidade, entendeu? Eu sei que faz parte, né, do caso do trâmite lá, né, a Uhum. publicação e tem a publicidade, né? A publicação, no caso, é um ato oficial, não é isso? Aham. A Sites publicação. oficiais, né? Aham. Aí a publicação. A É, publicidade é mais ampla. Mas assim, a gente publicidade, tem que lembrar, agora ficar mais difícil, né? Vai ficar mais difícil por causa da modificação da lei, mas lembrar que tem um dos atos de improbidade administrativa, que é o atos de improbidade administrativas que diz respeito aos princípios da administração pública. E a publicidade sendo um princípio, a pessoa não publicando desrespeitou, entendeu? entendi. Bom, então vamos deixar ele como certo também. Quer dizer, o outro estava errado. Vamos por terceiro, viola o princípio da isonomia a previsão de critérios discriminatórios de idade em concursos públicos, ressalvados os casos em que a natureza das atribuições do cargo justificar. Então, viola o princípio da isonomia, o princípio da isonomia, a previsão de critérios discriminatórios de idade em certames públicos, ressalvados os casos em que a natureza das atribuições do cargo justificar. Para mim tá certo também. O que, é que ele está falando aqui? O princípio da isonomia está meio fora aqui dos princípios que a gente viu, mas ok. Ele está dizendo assim mesmo, o edital de concurso fala, já teve, né? Vários editais de concurso assim. Editais de concurso que vem, ó, para ser determinado cargo público, pode ter a idade só de até 40 anos. Por exemplo, para ser juiz já teve isso também. Para ser juiz federal, só pode ter idade a partir de 25 anos. 25? Acho que era 25, 20 e pouco e tal. Só que o que é que a jurisprudência diz? Se não tiver isso previsto em lei, o edital não pode colocar esse tipo de coisa no edital. Entendeu? Por exemplo, está previsto na lei que para ser soldado só pode ter a idade até de X anos, ok, então pode botar no edital. Agora não pode arbitrariamente a administração pública criar um edital e achar, não, eu não quero pegar pessoas velhas para ser policial federal, então vou botar um limite de idade. Já ocorreu isso. Não pode ter limite de idade, porque é civil. Normalmente, o limite de idade tem para a área militar, e normalmente isso porque está previsto na própria lei dos militares, né, do estatuto. Então, isso para mim está correto. Né? Também. Então, se o cara colocar, desculpa, se o cara colocar, se não tiver previsto em lei, ele viola o princípio da isonomia, né? Vamos lá, o último. O princípio da proteção da confiança legítima autoriza a manutenção do cargo público de servidor público, empossado por força de decisão judicial de caráter provisoriamente, posteriormente revista, ainda que decorrido mais de 5 anos da investidura do cargo. Errado. Errada, né? A gente leu isso semana, não, acho que a aula Ontem, passada, ou retrasada. pronto. O princípio da confiança legítima, ok, né? Faz com que você, eventualmente, possa até manter uma pessoa, né, aliás, um ato em virtude de determinadas situações, segurança jurídica, né, melhor eficiência, né? Mas nesse caso específico, a jurisprudência diz o seguinte: você assumiu lá sabendo que você estava com mandado de segurança e que esse mandado de segurança era mantido por uma liminar. Se a liminar cair, você pode ser daqui a 10 anos. Caiu, já era. Você vai. Ah, não, segurança jurídica, né? Confiança legítima. Não, nenhum dos princípios vai te resguardar. Então ficaria para a gente item 1 errado, item 2 e 3 certo, item 4 errado. Qual seria isso? Estão apenas certos o item. A gente nem tem aqui, cara. Ali. Isso aqui a gente marcou errado. Vamos lá. Obediência, princípio da legalidade, a vedação para não é condicionada à edição de lei formal, está errado. A publicidade é condição de ato administrativo que te deu certo. O princípio da produção legítima não autoriza a manutenção do cargo público. Não, tá certo isso aqui, cara. A gente botou errado. Tá certo, ele não autoriza.
Tá vendo aqui, ó? O princípio da produção da confiança legítima não autoriza a manutenção do cargo público e servidor público Verdade, empossado por decisão de caráter provisoriamente revista, ainda que decorrido. Então tá certo isso aqui. tá certo. Por É causa esse do não não. ali. Entendeu? É, É entendi. que eu vi você balançar a Não cabeça, não, autoriza. mas tá É, certo. Tá não, mas tá certo. Entendeu? Apesar de estar dito não, realmente não é o não correto aí. permanece, né? Eu Tipo ficaria isso, né? 2, 3, 4. Agora é bom, agora consegue encontrar. 2, 3, 4 aqui. Porque se ficasse esse aqui errado, não tinha como matar a questão, entendeu? Ficou meio truncado. Então, lá, o item 1 está incorreto. O STF tem entendido que a vedação do nepotismo é proibição que decorre diretamente dos princípios contidos no caput do artigo 37 da Constituição Federal e, portanto, não exige lei formal para coibir tal prática. O item 2 está correto, consoante previsão no artigo 8429 de 1992, artigo 11. O ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública, qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade e lealdade às instituições, e, notadamente, negar publicidade aos atos oficiais. Ainda tem um exemplo aqui. Então, agora, de novo, falei, tem que reler a lei de improbidade administrativa, porque os atos de improbidade administrativa não são mais exemplificativos, são exaustivos. Significa, ou seja, é um rol taxativo. Se o ato não estiver lá, não existe ato de improbidade administrativa. Antes era o exemplificativo, que tinha essa palavra aqui, ó, na lei. Isso aqui, ó, notadamente. Quando ele botava notadamente, é por exemplo. E parece que retiraram esse termo aqui. Agora é só o que está lá, senão não é ato. Item 3, correto. De acordo com a súmula 683, o limite de idade para inscrição em concurso público só se legitima em face do artigo 7º, inciso 30 da Constituição, quando possa ser justificado pela natureza das atribuições do cargo a ser preenchido. O item 4 está correto. O princípio da produção da confiança legítima está ligado à dimensão subjetiva do princípio da segurança jurídica, buscando proteger o cidadão de qualquer forma legítima, confia de forma que o cidadão que, de forma legítima, confia na licitude dos atos praticados pela administração pública. Assim, em nome deste princípio, pode-se preservar atos administrativos ilegais ou inconstitucionais. Nessas situações, podemos perceber que tal princípio se sobrepõe, sobrepôs ao princípio da legalidade, buscando-se segurança jurídica. No entanto, há situações em que um princípio não poderá ser invocado. Uma delas é o particular que age sob o respaldo do provimento judicial em caráter precário, como uma decisão liminar. Especificamente em relação à manutenção do cargo público do servidor público empossado por força de decisão judicial de caráter provisório, posteriormente revisto, o STF tem entendido que não prevalece o princípio da confiança, ainda que decorrido mais de 5 anos da investidura no cargo. Veja um trecho da emenda do referido julgado. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. Igualmente incabível, em tais casos, invocar o princípio da segurança jurídica ou da proteção da confiança legítima, é que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá invariavelmente sob inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade de situação jurídica que se refere. Ou seja, a segurança legítima existe, pode ser para atos inconstitucionais ou ilegais, inválidos, mas nesse caso específico a jurisprudência é clara, né? Vamos lá, Sebrasp. Ai, cara, começando às vezes a tupir aqui. Os atos da administração pública devem obedecer não somente à lei jurídica, mas também aos padrões éticos. Tal característica se refere ao princípio da finalidade. Vamos lá, vamos marcar aqui o que ele está perguntando. Os atos da administração não somente à lei jurídica, mas também a padrões éticos, falando assim, de eticidade. Então, o princípio da finalidade, uma vez que o administrador não pode praticar um ato em interesse próprio, tá ok isso aqui, o princípio da finalidade, mas não é a resposta que ele quer. Ele quer aquele que é o princípio que rege a que a administração, o administrador, o gestor público siga por padrões éticos. Moralidade, sendo esta pressuposto de validade de todo ato da administração pública, para mim, moralidade está mais ok, né? Porque tem mais a ver com eticidade.
Legalidade, pois a ação do administrador público está condicionada a mandamentos legais e às exigências do bem comum, também correm. Eficiência, conforme o qual a atividade administrativa deve apresentar resultados positivos para o serviço público e satisfatório para a comunidade. Indisponibilidade do interesse público, o funcionário deve cuidar dos interesses da coletividade, com ética e obediência à lei. Eu ficaria em dúvida entre esse agora e a moralidade aqui. E aí? Letra B ou letra E, entendeu? Porque o que ele quer é o seguinte, aquele ato que também respeita, né, os padrões éticos. Eu iria de letra B. E aí? Eu estava pensando nisso também, eu iria de B também. Acho que eu vou de B. A ou B? B ou E, desculpa. B. Bom, eu vou de B. Ninguém respondeu. Vamos lá. Atuação Respondemos, professor. administrativa segundo padrões éticos Professor? relaciona diretamente com o princípio da moralidade. Nesse sentido, não podemos nos esquecer... Não estou ouvindo, não. O áudio está cortado. Nos esquecer da atuação de exigência ética e jurídica, de sorte que sua observância gera a invalidade do ato da administração pública, o qual deverá ser declarado nulo. Então, a letra B. Vou marcar aqui. O que foi? Ah, tá, entendi. Mas eu não estou ouvindo, não, sua voz. Falei para a gente ver. Eu respondi também. Tá O sendo senhor está me áudio ouvindo? William? Não? O senhor está me ouvindo? Não está sendo Oi? áudio. O meu também não? Não sei por quê. Estava falando normal? Estava normal. Tudo bem. Ô, Luiz, você me ouve? Espera aí, deixa eu ver aqui o meu áudio. Aqui. 1, 2, 3, eu... testando. Vocês estão me ouvindo? Nós estamos te ouvindo. Deixa eu colocar aqui. Eu estou ouvindo bem. Estou ouvindo bem. Nós estamos te ouvindo e nos ouvindo, mas o senhor não está nos ouvindo. Espera aí. Agora. Foi. Agora foi. Nós estávamos te ouvindo respondendo, e eu estou ouvindo o Luiz também. Pois é, mas eu não estava ouvindo, agora voltou. Oi, tá me ouvindo? Tô, agora voltou. Estamos. Vamos lá, quarta questão, foi aqui. Travou aqui e eu estava falando, achando que vocês não estavam respondendo. Vamos lá, Sebrasp, quarta questão. Analista judiciário, oficial de justiça avaliador. Vamos lá, acerca dos princípios e dos poderes da administração pública, da organização administrativa, dos atos e do controle administrativo, julgue o item a seguir, considerando a legislação, a doutrina, a jurisprudência dos tribunais superiores. Situação hipotética. O prefeito de determinado município promoveu campanha publicitária, né? Ou seja, fez publicidade para combate do mosquito da dengue. Nos panfletos constava sua imagem, botou lá a imagem dele lá. Sou o prefeito da cidade. Além do símbolo de sua campanha eleitoral. Ou seja, ele botou imagem e símbolo. Tudo aquilo que é proibido, né? Você não vai botar nem imagem nem símbolo na publicidade dos atos oficiais. No caso, não há ofensa ao princípio da impessoalidade? Certo ou errado? Ah, sim. Errado, né? Ele não pode botar imagem nem a carinha dele. Pelo contrário, tá botando logo aqui. Errado. Pelo contrário, nessa situação fica nítida a tentativa de promoção pessoal do agente público às custas da campanha publicitária municipal. Conforme artigo 37, parágrafo 1º, a publicidade dos atos, programas, obras e serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo ou de orientação social. Dela, não. Olha só o que dela, não. Não podendo constar nomes, símbolos, ele botou o símbolo lá, da campanha dele, seja do partido dele ou da campanha de que ele foi eleito, e a imagem. Pode botar a imagem dele, a foto dele, que caracterizam promoção pessoal de autoridade ou de serviços públicos. Vamos lá, questão 5.
Sebrasp, Procuradoria-Geral do Estado de Pernambuco, Procurador do Estado. Considerando a doutrina entendimento jurisprudencial dos tribunais superiores acerca do regime jurídico administrativo e do princípio constitucional da legalidade na administração pública, assinale a opção correta. Vamos lá, o que é a correta? Vamos marcar as erradas. O princípio da legalidade veda a administração pública, veda a administração à prática de atos inominados, embora estes sejam permitidos aos particulares. O que é isso aqui? Inominados é atos que não têm nome, entendeu? O princípio da legalidade veda a administração à prática de atos inominados, estes possam ser permitidos aos particulares. Atos inominados é aqueles que não estão previstos, não tem nome. Tipo assim, eu posso fazer portaria, resolução, vários, né, tipos de documentos, mas tem atos que não tem nome. Posso? Eu deixaria assim branco, porque não... Isso daí teria que ser o princípio da legalidade estrita, ou seja, só pode fazer estritamente aquilo. Não. Às vezes não tem, mas você vai ter que decidir, né? E aí vai ter que fazer um ato decisório. Vamos ver os outros, por enquanto. Não vejo nenhuma assim, claro aqui que isso aqui está errado. Em virtude do princípio da reserva legal, a administração pública deve fazer o que está prescrito em lei e abster-se de atuar quando a lei proibir. Ok, também, né? Deve fazer o que está prescrito em lei, tá ok, né? E abster-se de atuar quando a lei proibir. Também está correto isso aqui. Vamos lá, vamos ver o próximo. Por enquanto, não vi nenhum erro crasso em nenhuma das duas. Por enquanto, vai ficar em dúvida. A utilização de prova emprestada nos processos administrativos disciplinares ofende o princípio da legalidade? Não, né? Na verdade, é permitido. Isso aqui está errado. Não ofende. Apesar de estar submetida à legalidade estrita é aquela lá de cima que eu falei, né? Só se o cara tivesse a legalidade estrita que eu não poderia fazer nenhum tipo de ato que não esteja nominalmente prescrito. A administração pública poderá interpretar normas de maneira extensiva ou restritiva com relação aos direitos particulares, quando não existir conteúdo legal expresso. Essa aqui está errada também. Primeiro, não tá submetida à legalidade estrita. Depois, né, não pode fazer aquilo que não está previsto em lei. Isso aqui também está errado. Aplica-se a teoria do fato consumado, no caso de remoção de servidor público para acompanhar cônjuge em virtude de decisão judicial liminar. Ainda que a remoção não se ajuste à legalidade estrita, não, né? Se não se ajustar à legalidade estrita, não tem. Então, ficaria entre A e B, por enquanto. E aí, qual? Eu vou na B. Eu acho que é a mais adequada. Fala. Eu iria de B também, porque diz que a gente pode fazer tudo que não está em lei, né? Já a administração pública, ela tem que fazer o que está na lei e abster-se de atuar quando a lei proibir. Sim. Vamos lá. Então, vamos ler os comentários aqui. Vamos ver se acertamos ou erramos. Letra A está correta, é a letra A. Segundo a lição clássica do princípio da legalidade, a administração só pode agir em segundo determinado ou autorizado em lei, seja explícita ou implicitamente. Nesta esteira, a lei prevê e nomina, tipifica, né? Nominar é tipificar os atos que o gestor público pode praticar, vedando, por conseguinte, a prática de atos não nominados, não tipificados. Ao particular, por outro lado, é lícita a prática de atos nominados ou não em lei, na medida em que ele é autorizado a praticar tudo aquilo que a lei não proíbe. Então, essa aqui estaria correta. Vamos deixar aqui. Vamos ver o que foi que ele botou de errado aqui. Está incorreto ao confundir o princípio da legalidade com o princípio da reserva legal, ao mencionar na parte final que a administração está proibida de agir quando a lei proibir. A assertiva extrapolou o conteúdo do princípio da reserva legal. Este possui conteúdo mais restrito, no sentido de que somente se pode agir quando houver expressa autorização legal. Esta diferenciação é abordada pelo professor Alexandre Maza da seguinte forma: a doutrina desdobra o conteúdo da legalidade em duas dimensões fundamentais, ou subprincípios: princípio da primazia da lei e princípio da reserva legal. O princípio da primazia da lei ou legalidade, em sentido negativo, enuncia que os atos administrativos não podem contrariar a lei. Trata-se de uma consequência da
posição de superioridade que no ordenamento a lei ocupa em relação ao ato administrativo. Quanto ao princípio da reserva legal, legalidade em sentido positivo preceitua que os atos administrativos só podem ser praticados mediante autorização legal, disciplinando temas anteriormente regulados pelo legislador. Não basta não contradizer a lei. O ato administrativo deve ser expedido segundo lei. Então, ele está dizendo que o erro, tá aqui, ó. Aí abster-se e atuar segundo a lei. Entendeu? Esse conceito como um todo é o princípio da legalidade, ou o princípio da primazia, a parte final é o princípio da primazia da lei. O da reserva legal é o que está prescrito em lei. Da primazia da lei, não fazer aquilo que a lei proibir. Juntando os dois, você tem o princípio da legalidade. Entendeu o que ele está falando? Explicou para a gente? Então, quando você fala o princípio da reserva legal, é só a parte positiva, fazer aquilo que está na lei. Não fazer aquilo, proibido de fazer aquilo que não está prescrito em lei, é o princípio da primazia da lei. Agora, quando você fala fazer aquilo que está na lei e não fazer aquilo que está proibido, é o princípio da legalidade como um todo. Entendeu? É aqui, ó. Ele falou que o princípio da legalidade se divide em dois. O primeiro e o segundo. Mas na hora que ele descreveu o segundo, ele descreveu também o primeiro. E aí ele confundiu. O princípio da reserva legal está contido dentro do princípio da legalidade. Vamos ver a letra C. A letra C a gente tinha matado aqui, né? Ofende o princípio da legalidade. Errada. Vamos lá, a letra C também está incorreta, já que é lícita a utilização de prova emprestada no âmbito administrativo consoante entende STF e STJ. É possível, por exemplo, utilizar em determinado procedimento administrativo um elemento de prova devidamente colhido em processo judicial. Letra D, que a gente marcou, legalidade estrita, né? Tá errado. Uma letra D está incorreta. Como a administração está condicionada ao princípio da legalidade estrita, até mesmo sua atividade interpretativa é condicionada a comandos legais. Assim, ao interpretar a lei, a administração não pode limitar o alcance do comando legal, não pode limitar o alcance ou o comando legal se a lei não traz qualquer restrição expressa nesse sentido. Do mesmo modo, não poderia ampliar o sentido de um alcance legal sem amparo para tanto. Neste sentido, o seguinte precedente administrativo do STJ. A atuação da administração pública é cingida ao princípio da legalidade estrita, devendo obediência aos preceitos legais, sendo-lhe defeso proceder interpretação defesa é proibido, né? Interpretação extensiva ou restritiva, onde a lei assim não determinar. Ou interpretação retroativa também, né? Pode retroagir a interpretação. Cadê? Foi aqui, ó. De maneira extensiva ou restritiva. Letra E, o que a gente tinha marcado errado, ainda que a remoção não se ajuste à legalidade. Mantém uma remoção. Também está incorreto. O STF tem entendido que não se aplica a teoria do fato consumado na hipótese do posse em cargo público ou fosse decisão judicial, de natureza provisória, posteriormente desconstituída. Nessas situações, mesmo após 5 anos de exercício do cargo, o agente público é desligado. Isso aqui ele falou um negócio que não tem nada a ver com a questão. A questão fala o seguinte: é um servidor removido para acompanhar cônjuge. Aplica-se a teoria do fato consumado no caso da remoção de servidor público para acompanhar cônjuge em virtude de decisão liminar. Tudo bem, é uma decisão liminar também, né? Ainda que a remoção não se ajuste à legalidade estrita. Aí está usando o mesmo entendimento do concurso público para cá, mas ok. Vamos para a próxima. Questão 6. Já até botei aqui, está correta. Vamos lá. SEBRASP, ABIN, Oficial Técnico de Inteligência. O núcleo do princípio da eficiência no direito administrativo é a procura da produtividade e economicidade, sendo este um dever constitucional da administração que não poderá ser desrespeitado pelos agentes públicos sob pena de responsabilização pelos seus atos. Correto, né? O princípio da eficiência é buscar fazer o quê? Mais com menos, produtividade e economicidade. Sendo um dever constitucional, está na Constituição, o princípio da eficiência, e não poderá ser respeitado, né? Não posso tentar fazer as coisas gastando muito dinheiro, sem pensar sob pena de responsabilização. Isso aí depois o TCU, o CGU vem monitorando. O princípio da eficiência explícito no texto constitucional, conforme a Constituição Federal, artigo 37, caput, está mesmo ligado à noção de produtividade e economicidade. Deve pautar tanto as ações
institucionais, como a forma de organizar e estruturar a administração pública, quanto à conduta profissional dos agentes públicos, o desempenho individual das atribuições. Como se trata de norma jurídica, a atuação ineficiente, caso comprovada, poderá dar aso à responsabilização dos agentes públicos. Vamos lá, questão 7. SEBRASP STM Técnico Judiciário Administrativa 2018. Vamos lá, o princípio da impessoalidade está diretamente relacionado à obrigação de que a autoridade pública não dispense os preceitos éticos, os quais devem estar presentes na sua conduta. Correto, né? Mas eu acho que está errado aqui. Peraí, calma aí. Isso aqui é a pegadinha. O ético tem mais a ver com passar para cá. Princípio da moralidade. Eles fazem muito isso, né? Vamos ver se é isso mesmo. Lembra que a gente te respondeu uma lá em cima que perguntava sobre ética e moralidade? Vamos ver, princípio éticos. Vamos lá, comentário errado. Os preceitos éticos relacionam ao princípio da moralidade. E não se confunde com o princípio da impessoalidade. Então, a pegadinha era aqui. Até no próprio estudo de ética, né, professor? Eles andam lado a lado, né? Uhum. Então, moralidade e tem que ter cuidado na hora da prova, que às vezes já ia passar rápido aqui. Porque a frase está correta, agora o princípio que está errado, né? Vamos lá. Questão 8. SEBRASP, Polícia Civil do Maranhão, escrivão de polícia. A conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível com a finalidade de obter o melhor resultado atende ao princípio eficiência, né? Ou seja, fazer mais com menos. Vou ler de novo aí, Luiz. A conduta do agente público que busca o melhor desempenho possível com a finalidade de obter o melhor resultado atende ao princípio da eficiência. Como o enunciado fala em melhor desempenho possível e melhor resultado, podemos perceber que estamos diante do princípio da eficiência. A respeito da eficiência, ele Lopes Meirelles fala: realizar suas atribuições com presteza, perfeição e rendimento funcional, exigindo resultados positivos para o serviço público, satisfatório atendimento às necessidades da comunidade e seus membros. Então, princípio da eficiência. Deixa eu botar aqui. Marcar aqui. Deixa eu marcar aqui em cima. Errado. Aqui marcado. Deixa eu ver se eu marquei esse aqui. Marquei. Vamos para a 9ª questão. SEBRASP, Controladoria Geral do Município de João Pessoa, Técnico Municipal de Controle Interno. 2018. O princípio da eficiência determina que a administração pública direta e indireta adote critérios necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, evitando desperdício e garantindo a maior rentabilidade social. Correto, né? O princípio da eficiência determina que a administração pública não tem nada de errado aqui. Um gabarito correto. O princípio da eficiência é aquele que impõe à administração pública, direta e indireta, e a seus agentes a perseguição do bem comum, por meio do exercício de suas competências de forma imparcial, neutra, transparente, participativa, eficaz, sem burocracia e hoje em busca da qualidade, primando pela adoção de critérios legais e morais necessários para a melhor utilização possível dos recursos públicos, de maneira a evitar-se desperdício e garantir a maior rentabilidade social. Então, usou o texto de quem? Alexandre de Moraes. Rentabilidade social. Eu uso o termo. Vamos lá, questão 10. SEBRASP, Tribunal Regional Federal da 5ª Região, Juiz Federal Substituto 2017. Acerca dos princípios constitucionais e legais que regem a administração pública, assinale a opção correta. Então, vamos procurar os erros. Conforme a STJ, o princípio da continuidade de serviço público não impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica destinada à iluminação pública de hospital municipal inadimplente? Não, né? Não, tá errado. Mas lá, não, pelo que nós vimos, não. Peraí, é verdade, não impede. Não impede. Não impede. Quando é serviços essenciais, não impede. Verdade. Não, peraí, estamos errando aqui, estamos errando, tá errado. Estamos errando. Porque, na verdade, não, tudo bem. Não deixa marcado esse não, mas isso aqui é um hospital. No hospital impede, né? Só não impede nas casas, né? É verdade. Então, esse aí está errado, ele quer a certa, então não seria essa a certa. Vamos lá, situação hipotética.
Uma autarquia federal constatou a partir da denúncia que servidor efetivo com 2 anos de exercício no cargo havia apresentado documentação falsa para investidura no cargo. Então, apresentou documentação falsa, o ato que nomeou ele é um ato ilegal e válido. Assertiva, nessa situação, conforme a STF, os atos praticados pelo servidor até o momento são válidos, em razão dos princípios da proteção à confiança legítima e à segurança jurídica. Correto, é o princípio do funcionário de fato, né? Fato. De fato. Ele emitiu ali, mas o que é que o cidadão tem a ver com isso? Imagina invalidar tudo que ele praticou para o cidadão. Vamos deixar essa aqui por enquanto. Vamos para o próximo. Não configura ofensa ao princípio da moralidade a nomeação de esposa de magistrado devidamente concursada para a função de confiança diretamente subordinada ao juiz. Tá errado, né? Esse não configura, né? Como é que você vai nomear a sua esposa, mesmo que ela seja concursada, diretamente para ser subordinada ao juiz? Para mim, fere o princípio da moralidade. Vamos para o próximo. Para mim está errado. Todo ato administrativo emitido por agente público submete ao princípio da legalidade. Até aqui, ok. Quando o ato atende exclusivamente à legalidade, exclui-se do controle judicial o juízo de conveniência e oportunidade. Isso aqui também está correto. E aí? Vamos lá. Vamos ler de novo. Para mim está correto. Vamos lá. Deixa eu ler aqui. Todo ato emitido por agente público submete-se ao princípio da legalidade. Ok. Tem que submeter ao princípio da legalidade. Quando o ato atende exclusivamente à legalidade, exclui-se do controle judicial o juízo de conveniência e oportunidade. Vou ler a B de novo. Uma outra. Exercício no cargo e apresentar a documentação para o do cargo. Na situação, conforme o STF, os atos praticados pelo servidor são válidos, em razão do princípio da proteção à confiança e à segurança jurídica. Eu vou de B. E aí? Esse aqui, para mim, com certeza, tá bem, eu eliminaria com certeza. Esse aqui, eliminaria com certeza. Não, com certeza não. Esse aqui é o contrário, esse aqui é que eu estou em dúvida. Então, na verdade, é aqui que eu estou em dúvida. Esse aqui, a figura não ofende, para mim ofende. Esse aqui também. Tá entre A, B e D. Na prova é assim também. E aí? Eu vou de B. De B? Eu também vou de B, Luiz Carlos. Vou de B também. Vamos lá, vamos ler. Letra A está incorreta. O STJ tem entendido que é inadmissível o corte do fornecimento de energia elétrica em razão da inadimplência do pagamento de tarifa relativa à iluminação pública por parte das chamadas unidades públicas essenciais, aí incluídos hospitais, pronto-socorros, creches. Nessas situações, a distribuidora de energia deveria se socorrer de outros meios legais de cobrança. Letra B está correta, aborda a teoria do funcionário de fato ou da aparência. Como havia aparência de legalidade contra a investidura no cargo, o STF tem entendido que os atos praticados pelo agente público devem ser considerados válidos ante o princípio da segurança jurídica e da confiança, dimensão subjetiva da segurança jurídica. Letra C, errado, está incorreto. O fato da esposa de magistrado ser concursada não afasta a imoralidade da designação para a função de confiança em seu gabinete, nos termos da súmula vinculante 13. O que está errado na letra E? A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta colateral por afinidade até o 3º grau. Ontem eu mandei a figura lá para vocês do 3º grau. Inclusive da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa, jurídica investida em cargo de direção, chefia, assessoramento, para o exercício de cargo em comissão de confiança ou ainda de função gratificada na administração pública, direta ou indireta em qualquer dos poderes da União, Estado, Distrito Federal e dos municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, ou seja, o nepotismo cruzado viola a Constituição Federal. Então, cônjuge não pode. Letra D foi errada. Por fim, a letra D foi dada como incorreta. O Poder Judiciário deve se limitar ao controle de legalidade ou legitimidade do ato administrativo. E, como regra geral, este controle recai sobre os aspectos vinculados dos atos. No entanto, a atuação discricionária não confere ampla liberdade ao gestor público, mas simples margem de liberdade de atuação. Se o administrador extrapola tal margem, o ato administrativo é legal, justificando a intervenção judicial. Ele explicou nada com nada. Vou marcar aqui. HD, passei muito rápido. Deixa eu marcar isso aqui.
Vamos ler de novo aqui, porque está errado. Todo ato administrativo emitido pelo agente público submete ao princípio da legalidade. Ok. Quando o ato atende exclusivamente à legalidade, exclui-se do controle judicial o juízo de conveniência e oportunidade. Ele está falando que essa parte final está errada, que esse juízo de conveniência e oportunidade não é ilimitado. Então, estaria errada essa parte final aqui. Foi isso que eu entendi. Aqui ele fala, no entanto, a atuação discricionária não confere aqui, ampla liberdade de gestor público, mais simples margem de liberdade de atuação. Se o administrador extrapola, né, tal margem de conveniência e oportunidade, o ato administrativo é legal, justificando a intervenção judicial. Então, o juiz pode ver a conveniência e a oportunidade também, se ela for extrapolada, né? Vamos lá. Por quê? Aí, só para ficar um caso. Isso ocorre muito agora e vai ocorrer muito ano que vem. Por exemplo, você pode fazer conveniência. O que é conveniência? É fazer no momento em que, né, você acha mais adequado, né? Oportunidade é um momento assim que você tem recursos, aquela coisa toda. Só que, por exemplo, você pode fazer alegando conveniência e oportunidade de determinado ato, mas que esse ato, na realidade, está sendo feito para quê? Para prejudicar vamos dizer assim, um inimigo político seu, para beneficiar uma reeleição sua. Então, na verdade, você não está usando a conveniência e a oportunidade da forma adequada, né? Você está, na verdade, ferindo os princípios da publicidade, né? Da eficiência. Você poderia ter feito antes, mas você está esperando o momento certo, na verdade, para se beneficiar do ato, não? Então, tem essas questões que o judiciário pode analisar. Por que eu falei ano que vem? Porque no ano que vem vai ter período de eleição, então você vai ver muito ato administrativo sendo feito, obra sendo entregue, tudo, nomeação de concursado, aumento de servidor, vai ser tudo, né? Justamente para justamente beneficiar, né, quem está hoje no poder. Vamos lá. E aí eu estou falando em todos os âmbitos, né? Administrativo, judiciário não, né? Legislativo, no próprio poder executivo, emendas parlamentares, estadual, federal, entendeu? Vai haver muito ministério liberando emenda, então o princípio que rege a administração pública, especialmente previsto na Constituição de 88, e que exige da agente pública a busca dos melhores resultados, quem já respondeu essa questão, com o menor custo possível, é o da eficiência, né? Não, ela é parecida, né? Vamos ver, essa aqui é a TRT da 7ª região. Acho que a gente respondeu essa. Você vê que começa a repetir, né? Aqui, ó, não, essa aqui é Polícia Civil. Você vê que começa a bater, aí começa a ver que começa a repetir o negócio. Letra B, eficiência. Você vai perceber que também estudo para concurso também tem muito disso, né? Você começa a responder as questões, você começa, cara, eu acho que o examinador não tem tanta criatividade assim, não. Ele começa a repetir o negócio para mim. Vamos lá, Sebasp, Procuradoria-Geral do Estado de Sergipe, Procurador do Estado 2017. Vamos lá, considerando os princípios constitucionais e legais implícitos e explícitos que regem a atividade da administração pública, assinale a opção correta. O princípio da legalidade e da indisponibilidade do interesse público guiam a atuação do administrador, de modo que apenas os juízos de discricionalidade excepcionam do controle judicial. Já vi lá em cima que isso aqui não é tão correto, mas vamos deixar marcado aqui. Vamos ver se elas estão mais erradas. Em decorrência do princípio da reserva legal, sentido positivo, respondemos lá em cima, né? Só fazer o que está previsto. A administração pública está autorizada a fazer apenas aquilo que não esteja legalmente proibido. É errado. Isso aqui é o princípio da primazia da lei, né? Tu vê que ele começa a brincar. Você respondeu uma, entendeu o motivo da resposta daquela questão, da invalidade daquele item. Você vê, começa a perceber que já começa a se tornar, né, mais natural você ver o erro. Ou seja, está tentando levar o erro que nem ele fez lá em cima, né? Confundir a gente. De acordo com o STJ, o princípio da continuidade de serviços públicos não impede a interrupção do fornecimento de energia elétrica para o município, ainda que o valor cobrado esteja sob questionamento em sede administrativa. Errado, né? Quando é órgão público é diferente. Ele não pode cortar, né, a interrupção. Só para cidadão comum. Vamos lá. Em virtude dos princípios da proteção,
a confiança e a segurança legítima, desculpa, a confiança e... Vou ler de novo, confundi tudo. Estou pensando rápido e o que eu estou lendo não é o que está escrito. Em virtude dos princípios da proteção, a confiança e da segurança jurídica, entende o STF que podem ser considerados válidos os atos praticados por agente público ilegalmente investido. Por enquanto, isso aqui é mais correta, né? Todos que a gente leu. Só de cima eu não entendi muito, não. Depois, essa Então, daqui, ó, não impede. Ó, o princípio da continuidade do serviço público não impede a interrupção. Está errado, né? O STJ diz que impede. Quando é para o município, impede? Ou quando é para serviços básicos? Quando é para órgãos também? É, para órgãos públicos. Um órgão público, ele presta serviço público, né? Imagina chegar lá no município para ser atendido. Não, a luz está cortada hoje, a prefeitura não está funcionando. É um serviço público, né? Não dá para cortar. Até porque a energia elétrica, na realidade, ela é do Estado. Ela foi concedida para o particular, entendeu? Mas aqui está não impede, não seria impede a interrupção? Vamos lá, deixa eu ler de novo. De acordo com o STJ, o princípio da continuidade dos serviços públicos não impede a interrupção. Pois é, ela impede a interrupção, por isso que está errado. Entendeu? Entendi. Está errado. Ela impede que corte a luz. O STJ, não impede, estaria errado. É como se o STJ estivesse dizendo, olha, se a prefeitura, se o hospital, se a escola estiver devendo, você pode cortar. Na verdade, aqui está dizendo, ó, de acordo com ele, não, o continuidade de serviço não impede a interrupção. Peraí, deixa eu ler de novo. A continuidade de serviço não impede. Está errado. É isso que a gente está procurando. Está procurando é certo. Isso aqui está errado. Esse não aqui está errado. Vamos ver a última aqui. Por ser princípio estruturante implícito da atuação da administração pública, na prática, a supremacia do interesse público é um conceito jurídico indeterminável? Não, né? Eu marcaria esse aqui, letra D. Qual que vocês marcariam? Letra D, né? O que a gente acabou de ler. D. D, marcaria D. Dado. Vamos lá, eu marcaria letra A. Vamos lá. Foi dada como incorreta. O mérito administrativo, jurídico extraordinário pode ser objeto da apreciação judicial, com o intuito de verificar se o administrador extrapolou a margem de discricionalidade que o ordenamento jurídico lhe conferia. Vê que está começando a ficar repetitivo, né? A gente acha que não pode entrar na discricionalidade, mas pode. Vamos lá, letra B. Também incorreta a diferença entre o princípio, de novo, a mesma resposta que ele deu lá em cima. Você lembra que o princípio da legalidade, ele se divide em dois, primazia e princípio da reserva legal. A primazia trata-se de uma consequência de primazia, cadê? O princípio da primazia, o sentido negativo, aquilo que não está previsto em lei, eu não posso fazer, não posso ir contra a lei. A reserva legal é o sentido positivo, né? Só pode ser praticado mediante autorização legal. Aí o que ele botou aqui? Reserva legal apenas aquilo que não, ou seja, ele está falando da primazia, é o negativo, entendeu? Lá em cima ele botou os dois juntos falando que aquilo era reserva, na verdade é o princípio como todo, né? Do STJ, letra C, vamos lá. Incorreto, a existência de questionamento administrativo quanto ao valor cobrado impede a interrupção do serviço, consoante tem entendido o STJ. Em outras palavras, o corte será lícito quando houver um inadimplemento de quantia incontroversa. Ainda tinha isso aqui que a gente não percebeu. Tinha que o valor seja cobrado sobre o questionamento de sede de recurso administrativo. A letra D está correta e aborda a teoria do funcionário do fato, fundamentada nos princípios da segurança jurídica e da confiança, a dimensão subjetiva da segurança jurídica. A letra E, o conceito jurídico indeterminável. Por sua vez, está incorreto. O princípio da supremacia do interesse público possui conteúdo indeterminado e não indeterminável. Ou seja, embora tenha conteúdo inicialmente indeterminado, ao aplicá-lo aos casos concretos, na prática haverá determinação do seu conteúdo. Deixa eu marcar aqui. Letra D. Vamos lá. Questão 13. Avaliar os itens. Sebrasp, TRE da Bahia, analista judiciária era administrativa. A respeito da administração pública, julgue os itens a seguir. São princípios que regem a administração pública expressos na Constituição Federal. A legalidade, indivisibilidade
Já quebrou esse aqui. Então, botar um vermelhinho nele aqui. Avaliação de desempenho como condição para aquisição de estabilidade do servidor público é um exemplo de aplicação do princípio da eficiência? Correto, né? Sim. Está correto. Afronta a qualquer dos princípios explícitos da administração pública. Afronta a qualquer dos princípios explícitos da administração pública pode gerar, configurar ato de improbidade administrativa? Correto, né? É o atos que importam de respeito aos princípios da administração pública. A moralidade administrativa é definida com base na concepção pessoal do agente público acerca da conduta administrativa a ser considerada ética? Não, né? Na concepção pessoal, não. Isso daí seria a moralidade em sentido amplo, a moralidade pessoal. A moralidade aqui, do princípio da moralidade, é a moralidade administrativa, né? Ou seja, não ao nepotismo, né? Não à impessoalidade, não à perseguição, é outro tipo de moralidade. Para mim isso aí está errado, entenderam? Não é o conceito de moralidade administrativa, ela não é essa aqui, ó. O conceito de moralidade administrativa aqui não é uma concepção pessoal da pessoa, é uma moralidade do serviço público. Então ficaria 2 e 3. Ficaria isso aqui, letra C. Vamos ver lá embaixo os comentários. O item 1 está incorreto. A partir dos 5 princípios expressos no caput do artigo 27, a banca trocou impessoalidade por indivisibilidade. O item 2 está correto, pois a avaliação de desempenho é um procedimento que visa aferir o rendimento do agente público em estágio probatório, não são ligados ao princípio da eficiência. Outra manifestação desse princípio consiste na exoneração do servidor público por avaliação de desempenho nos termos da lei complementar. O item 3 está correto nos termos do artigo 11 da Lei 8429. Constitui ato de improbidade administrativa, que atenta contra os princípios da administração pública. Não tem aqui. O item 4 que está errado pois a moralidade administrativa tem conotação objetiva. Isto é, não depende de convicções pessoais, né? Convicções ou concepções pessoais subjetivas. O agente público. A sua noção é formada a partir de um conjunto de princípios e regras do ordenamento jurídico. Ou seja, você vai pegar o código de ética do seu órgão, né? Todo órgão tem um código de ética, né? Tribunal de Contas tem um código de ética, Tribunal de Justiça, Tribunal de Ética. A Administração Pública Federal, você tem a chamada Comissão de Ética da Presidência da República, ou seja, ela tem um código de ética, aquilo que é a moral administrativa. Não é da minha cabeça, é o que está escrito lá, o que é moral e imoral. Tem também agora nesse período eleitoral um outro código, é o Código de Conduta em período eleitoral. Ou seja, se você desrespeitar aquilo ali, é mais do que imoral, né? Porque já está sabendo que nesse período eleitoral o servidor público não pode fazer determinadas coisas, né? Não está se promovendo, depois pode se eleger. Questão 14. Sebrasp, TRE Bahia, analista judiciário, engenharia civil. O agente público que se utiliza da publicidade governamental com a finalidade exclusiva de se promover viola o princípio da... Aquele que quer utilizar a publicidade para se promover. Princípio da... Moralidade. Não. Moralidade, né? Na verdade, assim, eficiência não é, né? Que é o melhor. Autotutela não é para revogar os atos administrativos. Motivação não é, porque é motivação. Ficaria só moralidade ou publicidade. Mas, na verdade, para mim, tinha que estar aqui o princípio da impessoalidade, né? Que aí impessoalidade, verdade. Não está nem onde não está esse aí. Assim. Mas aí eu iria pela moralidade, né? Porque publicidade é de publicar, né? Mas ele está sendo amoral ou imoral quando ele faz isso, né? Não sei. Na verdade, sim, para mim eu botaria a própria publicidade. Entendeu? Porque na verdade está violando o princípio da publicidade. Não sei. Qual é que marcaria? Eu botaria a moralidade. Eu iria de B. B? Eu iria de B também. Eu vou de D dessa vez. Eu acho que ele está fazendo uma pegadinha aqui pra gente. Ele está dizendo que viola o princípio da publicidade, viola o quê? A própria publicidade, não sei. Se tivesse a impessoalidade aqui, eu marcaria com tranquilidade. Não, isso é impessoalidade. Ele quebrou o princípio da impessoalidade. Que é decorrente, né? Por exemplo, o princípio da publicidade, ele veda você ter essa promoção pessoal, que também é uma vedação ao princípio da impessoalidade. Por isso que eu botaria publicidade, entendeu?
Aí tem a questão também que ele tem que promover a administração pública, né? Aham. E quando ele... mas eu, Não. eu iria de B, aí, Tá, vamos lá. ser bem A sincero. conduta do agente, letra B, a conduta do agente atenta contra os princípios da impessoalidade e da moralidade, colide frontalmente com a seguinte regra constitucional. A publicidade dos atos, programas, obras, serviços e campanhas dos órgãos públicos deverá ter caráter educativo, informativo e de orientação social dela, não podendo constar nomes, símbolos ou imagens que caracterizam promoção pessoal, que é o que ele fez, de autoridade. Ou seja, ele está dizendo que não, aqui ó, não podendo, isso é questão de recurso, né? Se ele está dizendo que a publicidade é isso e que não deve fazer a promoção pessoal, quando você faz isso, você está desrespeitando quem? A própria publicidade. Eu sei, só a interpretação, mas tudo bem também, porque os princípios eles não são necessariamente assim, esse ou aquele. Também de respeito à moralidade. Mas para mim seria mais impessoalidade e depois a própria publicidade, né? Ele botou letra B. Tá vendo aqui, ó? Se tivesse a impessoalidade, eu marcaria esse aqui com tranquilidade, entendeu? Que é claramente o exemplo em toda a doutrina, sempre para esse tipo de casos de promoção pessoal, é sempre que está ferindo o princípio da impessoalidade e da moralidade, não? Mas vamos lá. Questão 15. Sebrasp, Procurador-Geral do Município de Belo Horizonte, Procurador. A cidade é a opção correta. Dado o princípio da autotutela, poderá a administração anular a qualquer tempo seus próprios atos, ainda que eles tenham produzido efeitos benéficos a terceiros? Não, né? Aí, nesse caso, a pessoa pode anular, mas aí tem que ter, na verdade, se for efeitos benéficos, ele tem que pensar, é melhor ele revogar, porque revogar é daqui para frente. Não afeta quem já foi beneficiado, então é melhor não anular. Apesar de especialmente previsto na CF, o princípio da eficiência não é aplicado. É errado, né? Não é aplicado. O princípio da publicidade corresponde na esfera dos direitos subjetivos dos administrados, o direito de petição aos órgãos da administração pública, que nunca meio confuso aqui. Vamos lá, o princípio da autoexecutoriedade impõe ao administrador o ônus de adequar o ato sancionatório à infração comprometida. Correto isso aqui também. Que é você executar. Aqui não é aplicado. Esse aqui, anular, eu acho que é melhor revogar. O princípio da publicidade corresponde na esfera do direito subjetivo que usar administrar o direito de petição. Está meio truncado aqui. Eu ficaria Anular letra... ex tunc, né? Aí revogar ex nunc. Então vai prejudicar esse pessoal aqui. É melhor... Eu ficaria com a letra D. D. Do bônus de Vamos lá. Eu iria de D também. Vou ler os comentários. Letra A incorreta. No exercício da autotutela, a administração deverá anular seus atos derivados de vício. No entanto, por razões de segurança jurídica, esta anulação não pode ocorrer a qualquer tempo. Passados 5 anos, decai o direito da administração pública a anular seus próprios atos se não houver má-fé. A letra B está incorreta porque não é aplicado? Está errado, é aplicado. Está incorreto. O princípio da eficiência é norma jurídica e, como tal, deve pautar a atuação administrativa. Portanto, um agente que atua comprovadamente de modo ineficiente, apresentando desempenho muito inferior à média, poderá ser responsabilizado. Letra C, correta. Uma das formas do cidadão obter acesso aos dados públicos consiste no direito de petição. Ou seja, errei. Para mim não tinha nada a ver isso aqui. Vamos lá, letra D. Está incorreta, pois se relaciona ao princípio da proporcionalidade. A autoexecutoriedade é atribuída dos atos administrativos permite conferir efeitos imediatos a ele. Impõe ao administrador adequar o ato sancionatório à infração cometida. Entendi. Então, a letra... Então, mais uma para aprender. Essa aqui é bem... Essa aqui é marcaria, porque eu nunca tinha visto uma parecida com essa. Vou botar aqui. Eu boto assim, normalmente, essas que são pegadinha. Não é porque eu errei, não. É porque é pegadinha mesmo. Nunca tinha visto. O princípio da publicidade corresponde na esfera do direito subjetivo dos administrados o direito de petição aos órgãos da administração pública. Nem durante a teoria que a gente leu, li alguma coisa nesse sentido, mas tudo bem. Questão 16. Acerca do direito administrativo, julgo dentro que segue. Considerando os princípios constitucionais explícitos da administração pública, o STF entendeu a vedação da prática do nepotismo em sociedades de economia mista, embora sejam pessoas jurídicas de direito privado. Correto, né?
Súmula vinculante 13 estende a proibição ao nepotismo a toda administração direta e indireta, incluindo sociedade e economia mista, de todos os poderes e esferas do governo. Então, quando ele fala na súmula vinculante, a administração direta e indireta, inclusive as sociedades de economia mista. Questão 17. Se uma autoridade pública, ao dar publicidade a determinado programa do governo, fizer constar seu nome de modo a caracterizar a promoção pessoal, então, nesse caso, haverá pela autoridade violação do prefeito relacionada ao princípio da impessoalidade? Isso daí é corretinho, né? Essa aí que me fez errar lá em cima. Promoção pessoal do agente público é vedado, é vedado e atenta contra os princípios da impessoalidade. Então, você pode fazer publicidade desde que não podendo constar nomes, símbolos ou imagens, para não caracterizar o quê? A promoção. Sebrasp, o direito de petição é um dos instrumentos para a concretização do princípio da publicidade. Ó, caiu de novo aqui, tá vendo? Ele respondeu a primeira, já não cai mais nela. Essa questão aqui, ó, que eu marquei. Eu nunca tinha ouvido essa frase. Agora, de novo, a frase caiu. Tá vendo aqui, ó? Cadê? Aqui, ó. Uma das formas do cidadão obter acesso aos dados públicos consiste no direito de petição, tá vendo? O direito de petição, tu vê de novo, ó, começa a repetir. Então, essa frase já caiu de novo aqui, ó. Como ela é uma frase assim que leva a entender, cara, meio estranho, você acaba caindo na pegadinha. Mas o direito de petição é um dos instrumentos para a concretização do princípio da publicidade. Eu não erro mais. É 2 vezes. Questão correta, né? Uma das formas do cidadão obter acesso aos dados públicos consiste no direito de petição. Sebrasp, Secretaria de Educação DF, Analista de Gestão Educacional, Direito e Legislação 2017. Mauro editou portaria explicando regras de remoção no serviço público e beneficiaram diretamente amigos seus. A competência para a edição do referido ato normativo seria de Pedro, ou seja, ele usurpou a competência de outra pessoa, superior hierárquico de Mauro. Os servidores que se sentiram prejudicados com o resultado do concurso de remoção apresentaram recurso 15 dias após a data da publicação do resultado. Nessa situação hipotética, o edital referido à portaria Mauro violou os princípios da legalidade e da impessoalidade? Correto, né? Ele violou os 2 princípios. Impessoalidade, porque ele beneficiou os amigos dele, e legalidade, porque ele não era competente para aquilo legalmente. Vamos lá. Há 2 vícios no ato praticado, sendo um quanto à competência legal e outro quanto à finalidade ou impessoalidade. Mauro usurpou a competência de Pedro, prevista em lei, e o ato acabou por violar o princípio da legalidade. Além disso, como beneficiou diretamente os amigos dele, né, o ato praticou o que atentou contra a impessoalidade. Correto. Vamos para a última questão aí. Vamos tentar responder de 20 e 20. Vamos a 20 hoje. A 21 a gente começa amanhã. Vamos lá. Sebrasp, FUB, Assistente de Administração 2016. No que diz respeito aos poderes e deveres dos administradores públicos, julgo o item que se segue. O dever do administrador público de agir de forma ética e com boa-fé se refere-se ao dever de eficiência? Não, né? Toda vez que fala em ética, liga aqui, ó. Moralidade. O dever de administrador público de agir de forma ética se refere ao princípio da moralidade. Isso aí também cai muito. O que a gente deve levar da aula de hoje? É esse aqui, ética, com moralidade, esse aqui, ó. Esse aqui tá, para mim, pegou publicidade com petição. Outro também é aquela questão do Poder Judiciário poder ver a discricionariedade e a conveniência da discricionariedade do ato administrativo. Quando você lê, cara, é que o Poder Judiciário pode entrar, mas aí você vê que nas questões é recorrente isso, né? Para você cair na pegadinha. Então é isso. Salvar aqui nosso arquivo logo, para deixar marcado aí. Amanhã a gente faz mais 20 aí, ou 30, né? Ideal que a gente consiga fazer 30, que aí consegue matar na próxima aula as 80. São 80 questões. Se a gente fizer 30 na próxima aula, vai para 50 e fica só faltando os 30. Ok? Vamos lá. Ok, muito obrigado mais uma vez. Um abraço. Luiz. Obrigado. Bom dia. Até amanhã. Valeu, amanhã. Um abraço. Excelente Até dia amanhã. aí, viu? Tchau. Até amanhã. Tchau. Tchau.